A Arábia Saudita quer ser a dona do esporte no mundo. Mas o que está por trás dessa estratégia dos sauditas? É isso que a Máquina do Esporte explica para você agora. Salve, salve galera, eu sou o Eric Betting e esse é o Máquina Explica. Toda semana a gente traz notícias, comentários, opiniões sobre os bastidores dos negócios e a gestão do esporte no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai falar sobre o tema que está na boca do povo aqui no Brasil, a contratação de Neymar pelo Al Hilal da Arábia Saudita, que fará com que o jogador brasileiro ganhe quase 2 milhões de reais por dia, isso mesmo, 2 milhões de reais por dia, faturando bastante o Neymar. A contratação de jogador brasileiro pode ter surpreendido e pode dividir opiniões, ele fez certo, fez errado, tudo mais. O Neymar é apenas, vamos dizer assim, o principal chamariz para o mercado brasileiro de algo que vem acontecendo mundialmente há pelo menos 3 anos. E a gente vai tentar explicar hoje a estratégia da Arábia Saudita de investir no esporte. Uma estratégia que vem sendo condenada por autoridades no mundo inteiro, que vem sendo questionada pela Anistia Internacional e que vem sendo chamada de sports washing, que é um termo que vem sendo usado cada vez mais no mercado europeu e no mercado americano para falar sobre governos, ditaduras ou até empresas que usam o esporte para limpar a sua imagem. Por isso o termo sports washing. Eu trouxe minha cola aqui porque a lista de investimento que a Arábia Saudita vem fazendo no esporte desde 2018, principalmente desde 2021, mas começou lá em 2018, é muito grande. Os bilhões de dólares que os árabes estão investindo tem por trás toda uma estratégia para mudar a imagem do país perante o mundo. Vamos tentar explicar desde lá de trás o porquê que isso vem acontecendo. Mas só para a gente começar com uma pequena comparação. Segundo a entidade e instituição Grand Liberty, entre 2014 e 2021, a Arábia Saudita tinha investido em torno de 1,5 bilhão de dólares em ações para a promoção do país e para investimento no esporte, as duas coisas juntas. Desde 2021 para cá, só no esporte, já são mais de 6 bilhões de dólares injetados, ou seja, 4 vezes mais. Para quem acha que isso é muito dinheiro, já vamos fazer a primeira comparação e entender que nada disso dói no bolso dos ditadores da ditadura, né, do governo da Arábia Saudita. O Fundo Árabe para Investimento em Novos Negócios, Fundo Soberano da Arábia Saudita, chamado como PIF, que é Public Investment Fund, tem à disposição 700 bilhões de dólares, ou seja, ele gastou menos de 1% disso com o esporte e já está causando todo esse rebuliço. Mas vamos lá, em 2018, o jornalista Jamal Khashoggi foi assassinado, um jornalista árabe que trabalhava no Washington Post dos Estados Unidos. Ele estava fazendo a cobertura das eleições na Turquia, que estava vendo um momento difícil, estava sendo perseguido lá dentro da Turquia, na rua mesmo, e foi se esconder na embaixada da Arábia Saudita. Ele foi lá e acabou sendo morto, assassinado, esquartejado. Um crime que chocou muito o mundo, principalmente os jornalistas no mundo inteiro, porque foi um assassinato brutal e que tem todos os indícios de ter ligação direta com os governadores da Arábia Saudita. O príncipe saudita até disse que era responsabilidade dele, porque ele estava dentro da embaixada da Arábia Saudita, mas disse que ele não podia fazer muita coisa, que estava investigando tudo mais, enfim. Foi um crime que ficou muito marcado, ele aconteceu em 2 de outubro de 2018, e dali para frente começou-se a questionar muito o regime da Arábia Saudita por perseguição aos opositores, e esse talvez tenha sido o caso mais extremo que a gente viu e teve conhecimento a partir disso, por não respeitar os direitos das mulheres, não respeitar os direitos de homossexuais, de outras minorias em geral. Ou seja, é uma ditadura, é um governo que oprime a oposição e oprime quem pensa diferente. Isso começou a gerar um burburinho mundial contra a Arábia Saudita. Não por acaso o esporte começou a aparecer na vida da Arábia Saudita a partir de 2019.
Em 2018, o único acordo que os árabes tinham firmado tinha sido com o WWE, aquela luta livre, que é mais um show do que uma luta, que já tinha ido para o país saudita em 2014, 2015, 2017, e em 2018 fechou um acordo e passou a ter um negócio avaliado em 100 milhões de dólares por ano para levar eventos da WWE lá para a Arábia Saudita. Naquela ocasião, o Fundo Árabe Soberano, né, de investimento tinha só 650 bilhões de dólares à disposição. Então, naquela ocasião, 1 bilhão de dólares por 10 anos era um investimento baixíssimo por um evento que era legal, entretenimento e tudo mais, mas que não atraía tanta gente. Era muito mais claro que era um desejo pessoal dos governadores árabes do que qualquer outra coisa. Depois que houve a morte do Jamal Khashoggi e a Arábia Saudita começou a entrar no foco, a polêmica foi ainda maior quando, em janeiro de 2019, Lega Calcio da Itália, a Liga Italiana, Série A, hoje chamada de Série A, mas na época ainda se chamava Lega Calcio, fechou um acordo para disputar a Supercopa da Itália, torneio tradicional que estava indo para a 31ª edição, na Arábia Saudita. O jogo, que antes era o jogo entre o campeão da Série A italiana, né, do campeonato italiano, contra o campeão da Copa Itália, como tem a Supercopa do Brasil, é o mesmo evento, basicamente o mesmo evento, ia ser disputada na Arábia Saudita. Já causou bastante comoção na opinião pública italiana, porque o evento acontecia em janeiro, pouco depois da morte do jornalista, e já começava a ter muito burburinho, muita investigação, até mesmo da ONU, sobre esse caso. Isso daí já causou um primeiro barulho. Depois, a Federação Espanhola anunciou um acordo para que fosse também transferida para a Arábia Saudita a Supercopa da Espanha, que antes era o campeão contra o campeão do campeonato espanhol contra o campeão da Copa do Rei, né, da Espanha, e aí passou a ser um campeonato com 4 equipes, campeão e vice do campeonato espanhol e os 2 finalistas da Copa do Rei da Espanha. Isso causou um burburinho maior, por quê? Porque aí começou-se a ver que a Arábia estava começando a botar dinheiro no esporte. Ao mesmo tempo, a Aramco, empresa petrolífera local, já estava patrocinando a Fórmula 1 e começando a expandir os tentáculos por meio do esporte. Em fevereiro de 2020, a Arábia Saudita realiza a corrida de cavalos com a maior premiação da história, 20 milhões de dólares que foram distribuídos aos jockeys. Foi a maior premiação da história e causou um impacto muito grande no mercado de corrida de cavalo. Paramos, entra a pandemia, março de 2020, tudo para, tudo fecha. Em 2021, metade do futebol europeu quebrado, metade dos eventos da indústria do esporte ainda tentando entender os impactos e os reflexos que a pandemia da fase dura já tinha causado nas finanças, e é a hora que o Fundo Árabe decide entrar de sola no esporte. De 2021 para cá, começam realmente os investimentos. Em janeiro, Messi é anunciado como embaixador do programa de turismo da Arábia Saudita. 25 milhões de dólares por ano, num contrato de 3 anos firmado com ele, para que ele seja um embaixador do turismo na Arábia Saudita a partir das suas redes sociais. Em outubro, depois de muita discussão, é finalizada a venda do Newcastle para o Fundo Árabe. 400 milhões de dólares foi o acordo firmado e que faz com que a Arábia Saudita entre de vez na Premier League. Esse negócio teve tanta discussão e demorou quase um ano para ser concretizado. Era já em outubro de 2020 que se dizia que a Arábia Saudita queria investir, e pelo caso do Jamal Khashoggi ainda existia muita resistência a esse investimento da Arábia Saudita, mas ele acabou sendo aprovado pela Premier League em outubro de 2021. E em dezembro daquele mesmo ano, pela primeira vez, é realizado o Grande Prêmio de Fórmula 1 na Arábia Saudita. Teve protesto do Lewis Hamilton, teve discussão sobre direitos humanos, sobre opressão e tudo mais, mas foi realizado lá o evento. Na mesma ocasião, também foi anunciado um patrocínio à McLaren de 550 milhões de dólares por uma empresa da Arábia Saudita. Nessa mesma época, a Arábia Saudita anunciou que criaria a principal liga de golfe do mundo, pagando 2 bilhões de dólares em prêmio para os atletas. Foi um movimento que causou uma repercussão enorme no golfe e pareceu uma afronta direta aos Estados Unidos, que vinha
criticando, investigando e se posicionando contra, inclusive o presidente Joe Biden, americano, se posicionou contra a Arábia Saudita, havia dito que ia deixar a Arábia Saudita como uma pária e tudo mais. Nessa ocasião, o anúncio da Liga de Golfe causou muita repercussão e muita revolta no meio do golfe. A PGA, que é uma entidade nascida nos Estados Unidos, mas que controla mundialmente o golfe, entrou na justiça tentando brecar o surgimento dessa liga. Em junho desse ano que foi feito um acordo de fusão entre a PGA e essa liga, a L4, que foi chamada a Liga Saudita de Golfe. Ou seja, o PGA teve que aceitar $1 bilhão em investimento para manter o seu calendário e levar para lá, para a Arábia Saudita também, a principal competição de golfe do mundo. Ou seja, o tradicionalíssimo golfe se curvou também à Arábia Saudita. Bom, em 2022 foi quando a Arábia Saudita decidiu investir mais no futebol. Fez um acordo com a FIFA, né, e que envolvia, após a Copa do Mundo de 2022, patrocínios a competições da FIFA e o direito de sediar em 2023 o Mundial de Clubes da FIFA, que será na Arábia Saudita. Movimento importante, movimento feito ali, que gerou muita repercussão no começo desse ano, porque haveria o patrocínio do governo da Arábia Saudita, do programa, aquele que o Messi é embaixador, Visit Saudi Arabia, na Copa do Mundo Feminina. Houve tanto protesto, houve tanta manifestação dos próprios países anfitriões da Copa do Mundo, Austrália e Nova Zelândia, que a FIFA teve que recuar um pouquinho estrategicamente e não aceitou que um país que não respeita os direitos das mulheres tivesse propaganda na Copa do Mundo Feminina. Era o absurdo do absurdo que a FIFA estava fazendo, mas que explica também por que a FIFA está quietinha desde que lá em dezembro de 2022, pós-Copa do Mundo, o Al Nassr anunciou a contratação de Cristiano Ronaldo pagando $200 milhões por ano para o português. Esse acordo, que é o mais alto já firmado na história do futebol, causa uma discussão sobre fair play financeiro, que nem sequer foi levantada. Parecia um movimento meio que isolado do Cristiano Ronaldo chegando na Liga da Arábia para ganhar muito dinheiro e encerrar a carreira. Só que o Cristiano Ronaldo foi o abridor de portas para o que a gente está vendo acontecer nesses meses agora de julho e agosto no futebol mundial a partir da Arábia Saudita. O governo anunciou a compra de 4 clubes, então 4 clubes, os 4 principais clubes do país hoje são de propriedade do governo, e com isso eles estão investindo dinheiro que não existe, que não é capaz de gerar pelo próprio futebol, na contratação de alguns dos principais ídolos do futebol mundial. Mbappé recusou esse acordo, mas o Neymar agora aceitou o acordo, que o Benzema já também tinha aceito, o N'Golo Kanté também, Roberto Firmino, Fabinho, enfim, vários jogadores, muitos deles em queda livre no futebol europeu, queda livre no bom sentido, mas já iniciando o fim de carreira no futebol europeu, migraram para a Arábia Saudita. O Cristiano Ronaldo foi o primeiro deles. A contratação de Neymar é emblemática porque ele ainda tem 30 anos de idade, ainda pode ser um protagonista no futebol europeu, mas decidiu ir para a Arábia Saudita faturar $100 milhões por ano. É um movimento que gera o questionamento. Mas como é que a FIFA não intervém? Como é que você permite que alguns clubes, 4 clubes, paguem salários astronômicos para jogadores no mundo inteiro? É só a gente lembrar, em 2008, 9, 10, ali para frente, a Liga Chinesa fez o mesmo movimento, um pouquinho antes da Copa do Mundo de 2014 no Brasil e até um pouquinho depois. Os chineses investiram muito dinheiro naquele instante na contratação de jogadores. O que a FIFA fez? Nada. Por quê? Porque ela estava recebendo bastante dinheiro em patrocínio de empresas chinesas nas competições da FIFA que estavam abaladas depois do FIFA Gate. Isso é exatamente 2015 e 2016, quando o futebol brasileiro foi devastado pela contratação de jogadores que não estavam aceitando os jogadores europeus a irem para a China. Olha que curioso, agora esse movimento na Arábia também não é questionado. Por quê? Porque está sendo feito todo um processo dos árabes para manter a imagem limpa. Em 2023, os investimentos já devem chegar em torno de 3 a 4 bilhões de dólares
só com a promoção da Arábia Saudita por meio do esporte. Por trás dessa história está todo um questionamento global sobre os direitos humanos dentro da Arábia Saudita. E parece que o esporte vai passando o trator, vai fazendo com que não se questione mais se o que está sendo feito é correto e muito mais, nossa, o que será que vai acontecer a partir de agora? Todo mundo vai querer ir para a Arábia Saudita? Todo mundo vai querer realizar seu evento esportivo lá? Pois é, são bilhões e bilhões de dólares que estão jorrando no esporte, um dinheiro que ainda não existia ou que estivesse ali adormecido, mas a Arábia Saudita vai copiando o modelo que já foi feito por vários outros países ao longo dos anos. O Catar nos últimos anos, antes da Copa do Mundo, lá atrás, a China, como eu citei aqui, antes disso, os grandes oligarcas russos, os bilionários que tinham saído ali no fim da União Soviética, no começo dos anos 2000, principalmente o Roman Abramovich comprando o Chelsea, enfim, o esporte está careca sou eu, mas o esporte está cansado de ver essa história de a gente ter investimentos a fundo perdido para transformar a imagem a partir do esporte. A Arábia Saudita é a bola da vez. Resta saber quanto tempo dura esse movimento feito pelos sauditas. Uma coisa é certa, os bilhões de dólares que estão sendo injetados têm por trás uma história bem feia construída pelos árabes e que deveria ser mais questionado pelo esporte, mas a gente ainda está muito longe de entender que o compliance, a governança e as boas práticas precisam fazer parte do esporte no mundo todo. Bom, pessoal, esse foi o nosso Máquina Explica de hoje, falando um pouquinho sobre esse investimento da Arábia Saudita no esporte mundial. Anota aí, 6 bilhões e meio de dólares já foram gastos e isso não representa nem 1% do que existe de dinheiro só do fundo de investimento saudita pronto para esparramar pelo mundo inteiro. Nessa conta não entrou 1 bilhão de dólares que já foram investidos no eSports, também no universo de games. Você já sabe, diariamente maquinadoesporte.com.br, todas essas informações que a gente contou hoje aqui já estão lá desde 2018 no nosso site, você pode acompanhar, e nas nossas redes sociais também. Muita informação sobre os negócios e os bastidores do esporte sempre em primeira mão para você. Dá o joinha, ative o sininho e assine e se inscreva no nosso canal. Até a semana que vem. Tchau!